maior retribuição que a gente tem, é a gente saber que realmente a gente está fazendo aquilo que a gente veio para fazer, propósito de vida. Foi isso que eu sonhei em fazer. E é justo, sim, a gente receber por isso, que a gente passou uma vida se dedicando para conseguir chegar e fazer isso, aplicar. Até devo essa metodologia ao CVM também, que fez comigo. Sou Socorro Azevedo, médica, né? Escolhi aos 9 anos ser médica. Não fiz nenhuma RQE, já fui fazendo mestrado e doutorado, sou doutora em virologia, trabalho há 27 anos com pesquisa em saúde pública, ajudei a desvendar os mistérios da Zika e a microcefalia, e agora também descobri o Oropost e a microcefalia. Iniciei a minha jornada no particular em 2021, depois de ter ouvido um opa, colega médico, no momento em que eu estava realmente... Eu estava definhada, eu estava acabada, desacreditada da medicina que eu sonhei fazer um dia. Quando eu conheci o CVM, no mesmo ano eu entrei na mentoria, a segunda turma de mentoria, se eu não estou enganada. E eu vim de uma formação, de uma cultura familiar, de igreja, de muitas crenças limitantes, e ao longo desses anos de mentoria, tenho superado essas crenças limitantes e estou aqui para passar um pouco da minha experiência, contribuição para quem também está nesse lugar que um dia eu já estive. Sou mãe, mulher, esposa de 2 tesouros que eu amo também, isso é importante. A ideia dessa consultoria é te ajudar, na verdade, e ao mesmo tempo isso servir para os colegas, né? Então, o que seria mais valioso para você? A gente falar de, por exemplo, dos teus pais, como você está oferecendo? São 3 temas bem interessantes, nós de muita gente, né? Que eu tive muita dificuldade também. Mas como a gente está na semana da consulta, que converte, eu vou falar de 2 coisas e eu acho que a gente pode focar no pai. Tá bom. Sobre a consulta que converte, acho que o primeiro pilar que eu consegui implementar, até por uma questão muito pessoal, minha mesmo, né? Eu nunca consegui fazer atendimentos rápidos a toque de caixa, por isso eu nunca trabalhei em unidade básica, pronto-socorro. Fiquei uma semana numa unidade básica e me demiti. Porque no serviço público que eu estou, sempre tive a oportunidade de fazer um atendimento de no mínimo 15 a 30 minutos. Então, o primeiro pilar que, assim, de cara se conectou comigo e eu consegui implementar boa parte, uma parte, tem muita coisa para melhorar, foi a consulta, né? Os 4 passos da consulta. E isso já foi, assim, muito importante, porque eu atendi meu primeiro paciente em 19 de julho de 2021, da vida, no particular, e já apliquei algumas coisas ali, mas muito também do que eu trazia, e depois de ter conhecido a medicina integrativa, que me curou e eu passei a aplicar. E isso já fez um diferente, porque os demais pacientes, eu não fazia captação, não fazia nada, apesar de ter comprado o primeiro módulo de captação assertiva, não fazia nada na época, foi o que trouxe pacientes, e hoje ainda porque isso está mudando, né? Estou investindo mais na captação agora do método, mas ainda hoje, minha maior demanda é do boca a boca positivo, não virtual, por conta da consulta. A minha consulta demora 60 a 90 minutos, às vezes um pouco mais, quando eu tenho tempo na agenda, porque eu realmente, o primeiro passo, então, que é escutar, esse daí, para mim, é muito importante, eu sempre escuto bastante, e às vezes tenho que me policiar para passar para o seguinte. E aí vou falar do segundo, que eu acho que a gente pode focar, que hoje tem sido ainda a minha dificuldade, que é o programa de acompanhamento intensivo. Posso falar e depois você fala, ou você já Pode quer? falar. Não, pode falar. O programa de acompanhamento intensivo. O meu programa de acompanhamento intensivo, ele nasceu junto com os primeiros programas de acompanhamento intensivo do CVM. Depois do painho lá, do Zé,
tá na Sencar, e ele nasceu assim, como todo mundo, nasceu de uma forma tentando fazer, sem entender muito bem como é que era. E no início eu vendi paz, tive os acompanhamentos e foi muito legal. E depois as objeções foram me travando. Eu parei de oferecer os programas. Quando oferecia, no final, eu sempre dizia, mas se isso não estiver legal, nem esperava o paciente responder, mas se isso não tiver dentro do que você está imaginando, você pode fazer do jeito tradicional. Aí eu não vendia, né? Tudo que o método diz para não fazer, eu fazia. E aí ficou um tempo lá na gaveta e eu comecei a entrar nos passes, porque para mim ficou mais fácil vender, né? Para as minhas objeções que eu tinha. Porque eu já falava que era um programa anual, que ele precisava seguir ali as consultas, eu já me senti mais à vontade para vender. Mesmo para aqueles pacientes que precisavam de um programa de acompanhamento. Esse ano, como o Sidney falou, tem sido um ano muito assim de fênix, né? Deu energia, deu sair de muitas crenças, de ter feito a mudança mental, que é o primeiro passo que a gente precisa fazer. Aquela primeira semana foi fantástico para aguçar ainda mais essas coisas. E eu, mesmo com o pai que eu tinha, que hoje eu já estou reformulando a precificação com a ajuda do mentor IA, que tem sido assim, o meu tiracolo, né? Abuso dele muitas vezes, mas ele gosta. E ele me manda umas frases bem bacanas, parece igualzinho o mentor mesmo. E aí, já fiz a nova precificação ontem, estou mudando para mandar para minha equipe. Agora eu posso dizer que eu tenho uma equipe de tráfego e uma equipe de secretárias, que isso... Olha aí. Eu... Foi uma grande objeção durante muito tempo, o Sidney sabe disso. Mas hoje eu vejo que para mudar o jogo, eu preciso focar naquilo que está precisando melhorar, ajustar, enfim, para eu poder seguir, avançar, porque ao longo desses anos o que tem acontecido, eu tenho ficado sempre naquele mesmo lugar por não me movimentar, né? E a responsável sou eu. E eu fui catedrática de dar muitas desculpinhas, né, Sidney? Você sabe disso. O mentor No aqui, passado muitas já. vezes... exatamente, foi assim. E hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, né, de tráfego e com a secretária que eu estou adquirindo, a secretária IA e a secretária online, para me ajudar na primeira parte, que seria a pré-consulta. Aqui eu tenho, vai ficar no intra e no pós, porque eu acho que são momentos diferentes, né? Até isso a gente se conectou. Todos precisam vender, mas a dinâmica é diferente. A dinâmica é diferente, né? No segundo passo eu já consigo organizar uma agenda e tudo que eu mais faço para a secretária. E aí, na primeira semana de mudança de mentalidade, acho que na segunda, o nosso mentor, eu acho que eu chamo de amigo também, considero um amigo maravilhoso, Sidney me desafiou em fazer 25K em junho, porque eu tinha batido os 10K, tinha batido há muito tempo atrás, que essa é a meta do meu primeiro CVM ao vivo, gente. E eu topei. Se fosse algum tempo atrás, eu não toparia, mas eu topei. E a gente está praticamente na última semana, tem mais alguns dias, mas eu acho que ainda é possível, e eu estou investindo nisso, de bater os 25K. E porque eu fui desafiada, eu, mesmo como estava os pais com um preço ainda não muito, eu vendi 2 pais na primeira semana, oferecendo. E hoje tem consulta, eu vou oferecer mais. Aí vai dar certo. Então acho que a grande jogada é mudança de mentalidade, Sidney. Acho que é isso. Eu estou captando isso também, Socorro. E eu quero, então, vamos lá, vamos usar esse tempo aqui para a gente usar o explorar. Como é que a gente pode usar o explorar, o passo explorar, para aumentar a taxa de fechamento de programas de acompanhamento? Então, por exemplo, hoje, qual é
na hora de você explorar, as perguntas que você vai fazer lá cara, qual é o seu maior medo? Qual é a sua maior preocupação? Como isso está impactando sua vida? O que você espera de mim nessa consulta, nesse acompanhamento? O que você espera? Como é que você espera que eu resolva? Né? E o que você acha que tem? Então, fazer principalmente a pergunta de qual é a sua preocupação e como que isso está impactando sua vida, Socorro, tipo, isso vai te gerar várias cartas na manga. O paciente vai te falar. O que tu acha que os pacientes podem responder quando você perguntar isso? Por exemplo. Esse é um pilar, eu falei ontem, né, que eu preciso melhorar, explorar. Mas no meu formulário de pré-consulta, eu já faço a pergunta qual a maior preocupação. E eu preciso explorar melhor essa informação que eu já tenho muitas vezes já na pré-consulta. E o que geralmente eles respondem, por exemplo? A maioria deles diz assim, preciso que alguém me diga o que está acontecendo comigo, o que de fato eu tenho, porque já fui em vários médicos e eles não conseguem encontrar causa. Eles dizem, não quero... Isso. Não quero piorar, quero manter minha qualidade de vida. Geralmente é isso, né? Semana passada eu atendi uma paciente que ela queria uma consulta urgente, aí a gente foi perguntar o motivo, ela fez um teste rápido e foi reagente. E ela foi na consulta porque ela queria que alguém... Foi uma consulta que demorou muito, 2 horas. Não tinha tempo na agenda. Uhum. Tive que acolher muito essa paciente. O medo dela é se realmente ela tinha aquilo, né? Se ela realmente estava... Reagente para? HIV. HIV. Putz, grande. É uma paciente jovem, separada há 18 anos, 42 anos agora. Enfim, tive que acolher e tudo, explicar que ela fez um teste rápido e tudo. Então, foi uma consulta muito emocional, muito emocional. Naquele momento, eu não senti a oportunidade de oferecer programa, mas eu já antecipei para ela que, né, como todo mundo hoje já não é mais como é antigamente, mas as pessoas, né, a gente se receber esse diagnóstico. E mesmo ainda tendo que a gente fazer exames, testes confirmatórios e outras questões, eu já na consulta, entendendo o momento dela, disse que ela podia contar comigo, que não é um paciente que eu gosto, né, paciente já, não é um diagnóstico que, assim, que é o meu principal foco, mas que eu estava ali para ajudar ela, que ela podia contar comigo. E ela disse que não gostaria de ter um outro médico. Você sabe, Sidney, isso é uma objeção. É a terceira paciente que eu pego e que a gente fecha o diagnóstico de HIV. Essa já veio com um teste reagente, por coincidência, ela foi fazer um pré-operatório, gente. Imagina. Nem estava com nenhuma suspeita, ela está, assim, fisicamente, teoricamente bem. Mas eu tive 2 e eles não queriam de jeito nenhum ir com outro médico, sabe? Como HIV realmente não é assim uma coisa que eu amo, sou apaixonada. Eles ficaram comigo, mas eu disse que eu ia passar para um outro colega para fazer o segmento deles. E um deles ainda vem comigo para fazer aqueles check-ups de rotina, aquelas coisas, mas essa daí, por algum motivo, eu abracei, acolhi, disse que se ela quiser ficar comigo, eu vou fazer um pai para ela, né? Porque nos primeiros meses a gente precisa de um acompanhamento intensivo para manter a carga até indetectável. Sim. Então, por algum motivo dela, eu não fiz, mas eu acho que era uma objeção minha, sabe? Um receio mesmo. E não tem nada de errado. Eu acho que o feeling do médico sempre vai ser... Você pode ter um feeling de
principalmente num diagnóstico desse, né, que tem uma carga emocional muito grande, eu acho que realmente é estratégico cuidar do espaço dela primeiro, né, acolher ela e no retorno você trazer a possibilidade de ter um acompanhamento mais próximo, né, e que pode ser extremamente benéfico, né. Eu fiz algumas consultorias com alguns colegas da mentoria que são infectos e eles estavam falando disso. E o HIV, o paciente com HIV, ele, ele se beneficia muito de um pai, né? Muito. Sim. Então, toda doença crônica, todo paciente que tem uma doença crônica, ele precisa. E o HIV, mais do que uma doença, tem um estigma, né, tem os medos, tem... E aí o pai encaixa como... O pai e o pai se encaixam como luva, né? Sim. Então, e aí é onde entra, tá, Socorro? Por exemplo, mesmo que seja, mesmo que tenha um espaçamento entre uma consulta de primeira vez e uma consulta de retorno, você saber o que realmente é importante para aquele paciente, você anota, bota no prontuário, em letras, aí passa um marca-texto assim, amarelo cintilante que pisca, para que no retorno, por exemplo, na hora de oferecer, quando você for fazer lá a sua ancoragem intangível, você já fala especificamente o que, que é o importante para ela, o que, que, né? Então, assim, ó, o que eu quero muito é aumentar minha qualidade de vida. Então lembra que você falou que para você o que importa, o importante é aumentar a qualidade de vida? Nesse programa, a chance, né, a gente sempre fala de chance, a gente nunca fala de resultado, mas a gente fala de chance. A chance de você ter um aumento dessa qualidade de vida é muito maior do que a gente ficar só se encontrando pontualmente e através das consultas. E aí, então, o explorar é como se fosse um momento de você realmente descobrir o que, que é importante para o paciente, né? E usar isso a favor dele na hora de oferecer, no pactuar. O que você acha? O que é que você escuta? Eu escuto isso mesmo, Sidney. É isso. A gente precisa entregar o que o paciente quer e precisa. Muitas vezes ele nem enxerga o que ele precisa, mas ele sabe o que ele quer. Então a gente tem que focar nisso, né? Durante a consulta e nessa aba explorar, como eu faço cuidado integrativo, é uma aba que o mentor teve um trabalhinho comigo para me ajudar nessa parte. Porque eu preciso explorar muito mais da queixa que ele traz, eu preciso ir na raiz do problema. Então, muitas vezes eu tenho que voltar lá na infância do paciente, né? Tenho que buscar esse o que ele precisa, algumas vezes, porque o que ele quer, ele já traz. E eu acho que a gente precisa juntar muito isso, né? A gente tem que entregar mais do que ele veio buscar. Ele sabe o que ele quer, mas eu preciso entregar isso e agregar aquilo que ele precisa para alcançar o que ele quer. E é isso que eu escuto. É o que eu tenho focado. E quando esse paciente ele fala do diagnóstico? Eu queria saber o que, que eu tenho. Às vezes, sei lá, em uma, duas consultas, talvez você chegue ali na hipótese diagnóstica, mas, principalmente no seu caso, acho que é algo importante também, né, de tipo, em alguns casos, o diagnóstico também não é rápido, né? Em alguns casos, não é, faz um exame ali, igual a glicemia, né, igual a diabetes, faz ali uma glicemia de jejum, faz e aí a gente vai ter o diagnóstico. Em alguns casos, o diagnóstico é um pouco mais, como você acabou de trazer. Então, quando o paciente fala, eu queria saber o que é que eu tenho, e realmente é um diagnóstico que não é tão simples de fazer, como um teste rápido, uma sorologia, isso sim você pode usar a seu favor, a favor do paciente, no sentido de, olha, e aí entra a forma como você oferece.
né, o seu pai, os seus programas, no sentido de, muitas vezes, ter um diagnóstico de uma doença ali, que você diagnostica mais rápido, só que você se posicionar para realmente ser uma médica que vai fundo na raiz do problema. Como Hipócrates dizia, né? Antes de querer curar alguém, pergunta para ele se ele está disposto a mudar os hábitos que fizeram ele adoecer. Então, aqui é um Sidney, baita trunfo para você, não é? Sidney, sabe que eu escuto, eu tenho um oceano incrível para. Eu tive muita dificuldade no posicionamento, mas hoje eu vejo o quanto eu tenho de oceano para nadar. Hoje eu não olho só a doença infecciosa, eu olho o todo. Então, mesmo o paciente que chega com uma doença infecciosa, por exemplo, depois isso acaba desdobrando num cuidado para melhorar a imunidade, para manter qualidade de vida, para mudança do estilo de vida, de hábitos, né? Cuidado com o intestino, enfim. Então, por exemplo, um desses pacientes que chegou com HIV para HIV para mim era um paciente de 72 anos, viúvo, que estava com uma febre intermitente, assim. Uma vez, duas por semana, ele tinha uma febrezinha, era uma virose, depois de 15 dias ele tinha de novo. E quando ele chegou para mim, não, já tinha ido em vários médicos, feito raio-x de pulmão, enfim, para rastrear aquelas coisas mais corriqueiras. E quando eu falei que eu ia pedir HIV, ele falou, não, mas HIV? Aí eu falei, faz parte do protocolo, eu sempre falo isso, sabe? Faz parte do protocolo, a gente... E é um paciente que não dorme, não come direito. Então, esse oceano é um diferencial enorme para mim. Então, eu vejo, assim, uma possibilidade, mesmo que eu tenha paciente só para o cuidado integrativo, aqueles que vão para prevenção, tem muita coisa para fazer, mas no lado das infecciosas, que eu tive muita dificuldade de associar, tem um oceano enorme. Então, quando o paciente chega querendo esse diagnóstico, a gente foca nisso, né? Mas já adianta algumas coisas ali do que contribui para que ele não esteja bem. Claro que, se for falar de HIV, não tem como dizer, mas, por exemplo, hoje, quando a gente fala de comorbidade para dengue, por exemplo, ser obeso, ter sobrepeso é comorbidade hoje, para um monte de doença, né? A gente sabe disso. Então, precisa trabalhar esse estilo. Óbvio, para algumas doenças é um pouco mais complexo. Mas eu consigo hoje fazer essa associação, juntar, e é um oceano imenso. E isso eu preciso explorar mais, porque apesar de enxergar isso na prática, eu não estava fazendo isso. E eu tenho me dedicado a fazer mais isso, muito mais. E isso Então, também vem da mudança de mentalidade, de eu enxergar isso e ver essa oportunidade de ajudar oportunidade mais aquela pessoa. para você e para o paciente, exato. Isso. Porque qual que é o nosso bordão aqui sobre vender? Vender e ajudar. Vender e ajudar. Então, quando você descobre o que é importante para o paciente, o que é importante para mim é saber o que é que eu tenho e melhorar a minha qualidade de vida. Pronto, então você vai usar isso a favor dele. Então, olha, lembra que você falou que você gostaria de saber e que você gostaria de aumentar a sua qualidade de vida? Está aqui a resposta para a solução para as suas orações, um programa de acompanhamento, onde a gente vai fundo no diagnóstico, a gente não fica só no diagnóstico superficial, né? Porque às vezes, sei lá, vamos falar aqui de desbiose. Às vezes o paciente está com uma desbiose, está com um intestino que não funciona, e aí a gente pode ir lá e prescrever, sei lá, uma metronidazol, um probiótico e depois mandar o paciente embora, um exemplo. Mas o Não que vai dar fez certo. o que fez ele desenvolver essa desbiose? Né? E aí, se você não age nisso, aí você mantém esse paciente doente, o paciente continua Isso. doente, continua sofrendo, né? Então, quando você, beleza, tem uma desbiose, vamos tratar, nananã, mas vamos também olhar para o que
está na raiz disso, né? Vamos olhar o que está associado. Eu acho que, assim, o maior pagamento que a gente tem nos programas é ver a transformação. Eu acho que você deve ter essa mesma sensação aí, quando você vê a gente, né, mentorando, aluno, CVM, se transformando. Eu acho que esse é o maior prêmio que a gente tem. Uma paciente de um dos pais, ela está na segunda semana de pai, Sidney, uma consulta também que demorou muito por questões assim de adoecimento que vem desde a infância, uma pessoa que foi abusada, que hoje tem marido, filho, mas tem muitas dificuldades familiares, enfim, tem muitas amarras no passado. E ela está na segunda semana de pai. A estratégia, além, claro, de suplementos, ela não dormia, passava a noite sem dormir, com pânico. Uma estratégia simples que eu utilizei no pai. Eu dei uma cadernetinha para ela e eu comecei a aplicar uma coisa que você já fez com a gente, que foi a curar nossas feridas internas, né? Se autolibertar. Então, na primeira semana, eu pedi para ela escrever uma frase, todo dia na caderneta, e depois ir na frente do espelho e falar para ela. Ontem ela me mandou, segunda semana de programa, ontem ela me mandou uma mensagem dizendo que ela dorme às 10 da noite e acorda às 4:30 da manhã. Ela não dormia nada. E aí ela mandou um áudio, né? Não pude printar, que ela mandou um áudio, mas eu já pedi para ela fazer um depoimento lá no Google sobre isso. Com medidas simples. E ela manda fotos sorridentes, uma pessoa que chegou triste, abatida, chorosa no consultório, chorou a consulta toda. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu acho que esse é a maior retribuição que a gente tem, a gente saber que realmente a gente está fazendo aquilo que a gente veio para fazer, né? O propósito de vida, né? Foi isso que eu sonhei fazer. E é justo, sim, a gente receber por isso. Porque a gente passou uma vida se dedicando para conseguir chegar e fazer isso, aplicar, né? Então, até devo essa metodologia ao CVM também, que fez comigo. Cuidar além da técnica, né? Isso. A gente, exatamente por entender que todo ser humano ele tem suas dificuldades, a gente pode ir além da técnica. Então, eu sei que o diagnóstico, eu sei que o tratamento envolve, sei lá, vamos ficar na desbiose. O tratamento envolve probiótico, eu posso fazer uma suplementação, eu posso fazer um monte de coisa. Tipo, eu tive desbiose, eu tô falando de desbiose porque eu tive desbiose e eu fui na colega e ela prescreveu lá um monte de coisa, né? Um monte de exame, um monte de medicamento e suplementos e tal. Mas sabe quem que realmente cuidou de mim, Socorro, quando eu, né, com essa desbiose, no sentido de me escutar, de entender o que era importante para mim? Foi a minha fisioterapeuta. A minha fisioterapeuta que estava cuidando do meu pescoço. E aí eu descobri que a dor crônica no pescoço tinha a ver com a desbiose, que tem a ver com estresse, que tem a ver com sono. E quem Falta de cuidou de mim, atividade física. falta de atividade física. E aí a minha fisioterapeuta que cuidou de mim, que me trouxe isso. Ela foi a minha... Aí eu brinco com ela que ela é a fisioterapeuta integrativa, né? Porque... Sim, e ela é. Porque ela me olhou e me orientou de uma forma mais global, sabe? Tipo, fui lá na gastro, e a gastro ficou muito focada na doença E e não resolveu. não me escutou, ela não faz a mínima noção de qual é a minha rotina, e a minha fisioterapeuta sabe. A minha fisioterapeuta sabe o nome dos meus filhos. A minha fisioterapeuta sabe o que eu faço, a minha fisioterapeuta... para mim, ela ofereceu um serviço 10 mil vezes melhor do que a médica. Aí adivinha com quem que eu tô ainda? Com a fisioterapeuta ou com a médica? Com a físio, claro. Com a físio. Hoje, inclusive, é dia de ir lá ver ela. E eu nem tenho Isso. mais dor, mas agora eu não consigo mais deixar ela porque ela me escuta. Ela me entende, ela olha para mim de uma forma integral.
Eu chego lá e ela fala... Quando eu estava na época de remissão da dor, aí eu chegava e falava assim, ela falava, e aí, como é que tá a dor? Voltou? Aí eu falava, acho que voltou. Aí ela já perguntava, e aí, o que foi dessa vez? Foi o sono, foi a atividade física, foi estresse, foi a barriga, o que foi? Foi o intestino. Foi E aí, alimento. ela começou a me educar. Na verdade, ela fez um pai comigo, só que ela Cobrou. não, ela não cobrou, não ofereceu da forma que a gente faz aqui, mas acabou fazendo, porque eu continuo com ela, continuo indo lá, fazendo sessões avulsas, e eu me sinto cuidado por ela. Então, acho que essa é a parada, sabe, Socorro? É isso, Sidney. Você sabe que aconteceu comigo, minha primeira paciente de pai, ela está comigo até hoje, ela é minha paciente, hoje ela não é mais de pai. Mas eu vendi o primeiro pai para ela, era uma paciente, foi menopausada, porque ela teve que fazer uma esterectotal e tudo, foi menopausada muito cedo, nunca fez suplementação e tinha uma série de transtornos, não dormia, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe da fase da mulher. E eu fiz o primeiro pai com ela. No segundo pai, ela não precisava mais de acompanhamento intensivo. Na época, a gente não tinha ainda o passe. Mas ela renovou o pai 5 vezes, Sidney. 4 sem necessidade. Aí eu dizia para ela, não, mas você não precisa mais, você já dorme, né? Você já está num estágio que você já consegue, a gente só está fazendo a manutenção. Não, mas eu quero, porque eu quero ficar perto. Se eu não tiver isso, eu não consigo, parece que vai começar a me dar insônia e tal. Hoje ela é do passe, né? Ela é fiel do passe, quando termina, ela e o filho, né? Ela trouxe o filho. E é isso, e eu tive outros pacientes que renovaram 2 vezes, mas ela sim me impressionou por causa disso, sabe, Sidney? Porque eu escuto, né? Eu não escutava, eu escuto. Ela, quando tinha uma dúvida, ela mandava, a gente conversava, às vezes eu ligava. Ainda faço isso com alguns pacientes, o tempo vai passando, a gente vai criando menos tempo na agenda para isso, mas estou me programando para fazer mais isso. O paciente que está no programa e está comprometido, você vê, consegue chegar aos resultados que você propõe. Você percebe essa diferença hoje, né, Socorro? Claramente, muito claramente. E o paciente que não está no programa, ele falta, por mais que você ligue, que você agende, ele falta, ele não vem, ele dá uma desculpa, ele não segue os suplementos, termina e não volta, enfim, fica uma bagunça e a gente se sente frustrado. Não é bom. O fato de você começar a explorar mais, o explorar, e explorar mais, o explorar para fazer essa ligação. O importante para ela é isso aqui, deixa eu botar na manga, seja no final da consulta, quando eu for oferecer, seja na consulta do retorno, quando eu for oferecer, eu vou usar isso aqui a favor dela. Essa emoção predominante, né? Eu vou exercitar isso hoje. Já tem uma consulta que eu sei que a paciente precisa. É uma paciente que está tendo, acho que eu compartilhei lá no grupo, uma paciente que está tendo uma reativação de herpes com comprometimento do nervo coclear. Essa paciente é para acompanhamento intensivo, eu vou exercitar isso hoje. Então, a sacada é descobrir o que é importante para ela no explorar, qual é o medo dela, o que é importante, como está impactando na vida dela, e anotar isso. E aí depois, na hora de oferecer, você usar isso como ancoragem intangível. Quanto é que vale para você ir na fonte realmente do que está causando esses sintomas? Quanto vale para você aumentar a sua qualidade de vida? Quanto vale para você? Aí, obviamente, é o que a pessoa trouxer, né? É o que a pessoa trouxer. Sim. E é isso que torna o nosso método poderoso, porque é personalizar mesmo. Não é fazer uma receita de bolo para todo mundo, né? Personalizar para cada pessoa, para que ela realmente se sinta única, porque ela é única. E a partir do momento que você trata todo o paciente de forma diferente e única, bingo, você se torna única. Na verdade, você já é única. Eu fiz isso. Você sabe que o segundo pai que eu vendi, o meu pai é de 2 meses. Eu vendi um pai de 3 semanas, com um preço maior do que o de 2 meses. Por quê? Porque é um paciente com TEA, grau 3. Ele foi numa consulta, esse pai veio porque a mãe levou numa consulta para tentar arrumar problemas intestinais. Mal sabe ela que tem tudo a ver, né?
Aliás, ela ficou sabendo na consulta. E aí, ele tem muita dificuldade de sair de casa. Ele fica muito ansioso, ele tem crises, ele fica agressivo. E aí eu fiz um pai de 3 semanas, porque eles vão entrar de férias, e ela vai viajar, com visita domiciliar. E a gente já está na segunda semana, e aí eu pedi para incluir no grupo a TO dele, o educador físico, e está sendo maravilhoso. A gente está quebrando um monte de paradigmas aí. Amanhã vai ser a segunda visita domiciliar dele. E ele está amando. Ele já gosta de mim, já fica falando, eu quero ir com a doutora Socorro. Que massa. Socorro, deixa eu te agradecer. Deixa eu te agradecer por hoje aqui, por você, né, mesmo em cima da hora, a gente não programou antes, você aceitar o convite, trazer um pouquinho da sua experiência aqui para todo mundo, e ao mesmo tempo também trazer aqui sua vulnerabilidade, aceitar aqui um direcionamento do mentor, ser contribuição, né, para todo mundo. Para finalizar, eu quero te falar uma última coisa. Eu quero te reconhecer por você ser resiliente, por você, né, o nosso amar, né, acreditar, método, ambiente, resiliência. Então, quero te reconhecer por ser resiliente. Vamos trabalhar juntos, em time, para que você esteja no palco no dia 29, no dia 30 de novembro, no CVM ao vivo, você receba sua plaquinha e que faça todo mundo chorar. Já estou com vontade de chorar desde agora, porque são 5 anos, né? E quero te falar aqui publicamente, sobre a minha visão da medicina integrativa, tá? Eu te confesso que, como médico, eu não tinha noção do que era a medicina integrativa. Eu tenho uma noção, assim, geral. Para mim, a medicina integrativa é só um nome diferente para o médico de família, tá? Para o médico que realmente cuida do paciente de forma integral. Para mim, era isso. Até eu ter a dor crônica, até eu ter esse acompanhamento da minha fisioterapeuta integrativa. Ela não fala que é integrativa, não, tá? Mas eu falei, você é integrativa sim. E aí, como paciente, Socorro, eu experimentei o que é isso. Sabe por quê? Porque tem coisas que a gente só realmente aprende experimentando. Sim. Experimentando, tipo assim, não tem como eu te ensinar. Eu posso até dizer, Socorro, faz a pergunta de qual é a preocupação do paciente. Eu posso te ensinar isso. Mas se você não fizer isso, você vai ficar só na teoria. Quando você pergunta e o paciente responde, quando você coloca as técnicas de consulta em prática, você vai sentir o negócio. E é isso que faz a diferença. Quando eu falo para você oferecer o pai, se você não oferecer e não fechar, você não vai sentir. Você vai ficar só na teoria. Ah, como é que eu oferecer um pai? Quando você oferece, você recebe um sim ou você recebe um não, você sente. Então, como paciente, eu senti o que é a medicina integrativa. É quando um profissional de saúde realmente ele consegue linkar todos os pontos para te ajudar. Ela é fisioterapeuta. Ela poderia estar só fazendo a liberação miofascial aqui, mas não. Ela estava falando de alimentação comigo. Eu falar, tipo, no início foi até engraçado. Eu com o pescoço lá duro, com dor, aí ela foi para minha barriga. Vou fazer o exercício da minha barriga. Eu falei, mas é no pescoço a dor. Aí ela falou, não, calma. É porque aqui eu vou liberar o diafragma e eu vou também fazer umas manobras que eu preciso avaliar, inclusive, para ver se não tem relação com o intestino. E Socorro, algumas manobras que ela fazia, a dor, eu sentia imediatamente, ela apertava na barriga, eu sentia aqui. E assim, eu falei, caramba, mas como é que é isso? E aí ela foi me ensinar, ela foi falar sobre o vago e tudo mais. Aí eu falei, caramba, bicho, o negócio de medicina integrativa realmente existe. E aí na semana que eu ia religiosamente para academia, que eu comia bem, eu dormia bem e não tinha estresse em casa, não tinha estresse no trabalho,
Adivinha? Show. A Não tinha dor dor. ia embora. E aí, na semana que eu tenho evento, que eu tenho estresse, menina adoece, briga com a esposa, aí o que acontece? Aí o pescoço volta a ficar doido. Piso na jaca, na comida, aí o intestino dá uma desguiada, que meu intestino é crônico, meu intestino. E aí, imediatamente, a dor volta. Aí eu falo, caramba, tá tudo interligado mesmo. Não é só uma teoria, não, abstrata, sabe? Tipo, Sidney, você imagina você veio da medicina de comunidade e família, que eu amo, sou apaixonada. Eu vim de uma cultura de pesquisa científica, de ciência pura, e não é baseada em cadê a evidência, evidência? é de Cadê? bancada, é de bancada. Você imagina para eu virar essa chave, como foi? Eu li um monte de artigo, e essa história de que não existe comprovação científica é mentira. Está cheio de artigo científico, com evidência robusta sobre muitas coisas. E há muita coisa envolvida nisso, né? As próprias práticas integrativas que a Organização Mundial de Saúde reconhece, que o Ministério da Saúde reconhece, há muito paradigma aqui Tem muito sobre isso, né? interesse, tem Ser muito usado. interesse, tem muito interesse Da econômico. indústria, né? A indústria Porque farmacêutica. veja, eu quanto de anti-inflamatório eu deixei de tomar nos últimos 6 meses, Exato. Você entendeu? imagina se as pessoas descobrem que se elas tomarem magnésio da forma correta, adequada, elas conseguem melhorar a hipertensão e talvez até deixe de tomar remédio para pressão alta. Lascou, né? Parece loucura isso que eu estou falando. Mas tem artigo científico falando nisso. Para eu virar essa chave, Sidney, demorou muito. Ó. Eu agradeço muito a Patrícia. Você conhece a Patrícia Sangita, que eu sempre falo quando a Leila está por aqui, que foi a primeira pessoa que me ajudou a me curar, me mostrou esse universo e eu fui atrás de outras coisas. E você sabe que tem odontólogo biológico integrativo, porque os nossos dentes têm ligação com nossos órgãos. Tem muita gente que só consegue melhorar de processos inflamatórios quando tira aquele implante que ele fez lá, cheio de metal. Existe oftalmologista integrativo, porque a gente tem. A Rita sabe disso, ela já fez alguns cursos aí, estava ali no outro. Mas, assim, existe muito tabu, poucas pessoas falam sobre isso. Mas, na prática, dá para utilizar. Existe um mapa do nosso corpo, na nossa retina, nos nossos olhos. Né? A Rita já fez cursos, ela sabe, ela aplica isso. Existe odontólogo integrativo, existe fisioterapeuta integrativo, porque não é só olhar a doença, a gente olha aspectos físicos, emocionais, psicológicos, espirituais, ambientais, de alimentação, de questão física, inclusive de outras vidas, uterinas, enfim, uma série de coisas. Tem a questão da espiritualidade cada vez mais também Sim, sendo sim. estudada, né? O Então, conselho, assim, inclusive, ó, está se posicionando sobre isso, né? Sobre liderar estudos sobre a relação da espiritualidade com adoecimento ou saúde. E já tem vários artigos científicos sobre isso, tá? Falando sobre isso. Inclusive, com alguns estudos observacionais, com câncer, inclusive. Coisas muito interessantes. então, E meu aí, objetivo era só te trazer essa visão, porque eu sei o peso da minha palavra e da minha opinião para você. Então, enorme. só segue, arrebenta, continua transformando vidas e bora junto, tamo junto mais do que nunca. Eu quero aproveitar essa oportunidade, Sidney, se tu me permite, rapidinho, Claro, só para agradecer também publicamente. Eu sou muito grata ao CVM. Ele me fez uma fênix, onde eu achava que eu já tinha encerrado a minha vida pessoal, inclusive, principalmente a minha vida pessoal, que hoje é uma outra vida, ainda não é a dos sonhos, mas já é muito diferente, muito diferente. Eu sempre falo que o meu maior insight no CVM ao longo desses anos não era os numéricos, hoje vai passar a ser também. Meu programa se chama Amar, e veio um pouquinho, eu não plagiei o Amar do CVM, é porque ele veio antes, que é de acolhimento, que é de monitoramento, aceitação e recuperação. E eu crio para o CVM, já criei há muito tempo, eu nem sabia que eu estava criando, o CVM num lugar sem barreiras geográficas,
transformando a vida de muitas pessoas, porque não é só nossa que ele muda, é das nossas famílias, dos nossos pacientes, né? Isso que o Sidney fala é verdade, a gente que está aqui sabe disso. E eu crio, sim, a possibilidade de estar no palco, eu vou estar no palco, recebendo a minha placa, que antes eu achei que era de 25, mas eu acho que vai ser de 50, tá? Estou criando isso, de 50. E agradecer publicamente a oportunidade de ajudar outras pessoas que talvez estejam no lugar que eu já estive, e dizer que é isso aqui, não é um curso, não é uma mentoria, é um portal mesmo de transformação de vida, isso a gente vai levar para o resto das nossas vidas. Então, aproveitem a oportunidade. Gratidão, Sidney. Gratidão, equipe CVM. Gratidão aos que nos antecederam. Eu honro as pessoas que nos antecederam e que me fizeram estar aqui hoje. Obrigado, Socorro. Você é gigante. Bora para cima. Beijo, minha gente. Fiquem com Deus. Façam um ótimo dia. Tchau, tchau.